Namastê, boa tarde. Esta é a segunda parte sobre o capítulo 6. Então essa é uma live do Clube do Livro. Se você tá caindo aqui de gaiato, de repente apareceu nesse vídeo, nós estamos lendo juntas, de forma coletiva, o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Nós iniciamos no ano passado a leitura desse livro e hoje nós estamos concluindo o capítulo 6. É um livro bem intenso, bem profundo. Então nós estamos lendo devagar, cada um no seu tempo, cada uma no seu tempo, capítulo a capítulo. E no final de cada capítulo, eu junto com a Flávia, que vai entrar daqui a pouquinho, que é psicanalista, terapeuta, também professora de yoga e trabalha com o feminino, né? Já tem uma vasta experiência aí na leitura e nos estudos desse livro. Vai ajudar aqui a gente a entender melhor cada um desses capítulos e a fazer as relações com a nossa vida pessoal e a psique da mulher selvagem. Então o livro é esse daqui, Mulheres que Correm com os Lobos, da escritora Clarissa Pinkola Esses. É um clássico e um dos livros mais importantes sobre a psique feminina. Na última live, eu falei um pouquinho sobre o conto que é trazido no capítulo 6, o primeiro conto, que é o conto do Patinho Feio. Expliquei um pouquinho ali sobre a relação desses contos, né? A relação com a nossa infância, com a nossa criação, com a família. E a gente fez bem esse resumo. Essa live tá salva aqui no Instagram e também no meu canal do YouTube. E agora nós vamos fazer a conclusão do capítulo 6. A Flávia vai trazer pra gente algumas falas conclusivas, né, sobre esse conto do Patinho Feio também, né, o que ela entende ali que é importante, a gente também tem consideração sobre esse conto. E nós vamos falar sobre o segundo conto que aparece nesse capítulo, que é o conto do zigoto errado, e que é bem complementar a tudo que traz ali a análise do conto do Patinho Feio. Vamos ver aqui se a Flávia tá online com a gente. Se não, espera um pouquinho para a Flávia entrar. Se vocês, para quem está começando a ler o livro Mulheres que Correm com os Lobos, todo o livro, até o capítulo 6 completo nesse momento, nós vamos começar amanhã a leitura do capítulo 7. Ele está disponível de forma gratuita em audiobook. Então, lá no nosso grupo do WhatsApp, as mulheres que estão lá no grupo já disponibilizaram também em PDF, caso você prefira ler o livro. Ou se você quiser comprar o livro físico também, ele tá à venda na internet. Ele é um pouco grande, né? É um livro assim para ter como um livro em casa, uma leitura mais lenta mesmo, né? Para você ir lendo e digerindo aos poucos. Mas se você prefere escutar a leitura do livro, eu estou disponibilizando o audiobook de forma gratuita para que esse conhecimento, né, possa acessar mais mulheres, mais pessoas. Então você pode escutar enquanto dirige, enquanto lava louça, enquanto numa viagem de carro, de ônibus, de avião, enfim. Diversas maneiras aí de você ter acesso a todo esse conhecimento que é passado pela Clarissa aqui pra gente através desse livro, dessa escrita tão, tão valiosa, né? E a Flávia vai ajudar a gente a analisar o capítulo 6. Então, ao final de cada capítulo, você escutando os capítulos ou lendo os capítulos, você vai lá no meu canal do YouTube, que tem uma playlist que se chama Mulheres que Correm com os Lobos, e é a playlist de todas as lives. As lives que nós fizemos sobre o capítulo 1 ao 5, tem a live de ontem, que tá salva também. E essa live, assim que acaba aqui a live, eu já salvo lá no YouTube, então você tem acesso ainda hoje. A live salva tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, para vocês terem esse momento de autoestudo. Se tiverem perguntas também, pode enviar aqui pra gente, ou no grupo do WhatsApp, que é onde a gente tem as nossas trocas. Tudo tá lá no WhatsApp. O link também tá pra você entrar no grupo do WhatsApp, ele é aberto também. Tá aqui no link da minha bio, é só clicar. Se você não achar os links, me manda uma mensagem. E vamos falar com a Flávia agora, gente? Vamos aqui. A Flavinha já tá aceitando e vai entrar aqui na live com a gente. Muito bem. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, cara. Bom, obrigada. Estamos na correria, né? Mas encontramos aqui um tempinho pra gente fazer a conclusão desse capítulo. Bom, que bom. A gente está passando por um capítulo muito importante, que o capítulo 6 ele vai falar sobre essa interação social, sobre a gente só começa a se identificar como pessoa, como indivíduo, a partir do momento que a gente consegue identificar as diferenças com o outro, né? Existe uma das fases mais importantes, de acordo com algumas correntes. Peraí, só um minutinho. A gente tem algumas
algumas linhas psicoterapêuticas, psicanalíticas, que vão falar sobre o nosso processo de individuação a partir da fase de identificação do espelho. É quando eu consigo me enxergar como um ser diferente no espelho e perceber que ali sou eu, algo mágico acontece dentro de mim. E essa identificação e essa individualização, ela só acontece a partir do momento em que eu consigo identificar como é o outro também. Então, esse processo de me identificar comigo, me identificar com as pessoas à minha volta, fazem parte da minha construção, fazem parte do meu processo de individuação também. E aí a gente vai entrar nesse ponto tão importante sobre o patinho feio, que é o conto que vai falar sobre esse processo de correlação com o outro, que pode ser desde a família de origem. Eu posso ter uma família onde eu seja uma pessoa muito diferente daquela família onde eu cresci, daquela família onde eu comecei a me formar, ou pode ser dentro do colégio que eu vou estudar, ou pode ser dentro do trabalho que eu vou realizar, ou pode ser dentro de grupos de amigos a escolher. A questão é que sempre existe um momento em que eu vou ter que me perguntar: faz parte de mim e das escolhas que eu tenho na minha natureza, o que eu estou vivendo aqui fora? E aí vai chegar um momento em que eu vou perguntar: quando é que é minha hora de voar? Quando é minha hora de procurar outro lugar, de procurar para onde me guiar, de romper com esse ciclo? Quando é que eu começo a observar se eu sou ou não pertencente de algum lugar? E o que faz a gente querer voar? O que faz a gente querer buscar novos ciclos, querer buscar novos caminhos, querer buscar novos pertencimentos, querer buscar novos lugares? É uma sensação de insatisfação. E essa sensação de insatisfação, ela vai gerar uma raiva, vai gerar uma inquietação. E essa inquietação, ela vai ser transmutada dentro da gente a partir de uma necessidade de movimento, a partir de uma necessidade de busca. E é o que sustenta a gente durante um tempo num voo solo, porque aí existe um caminho de exílio, existe um caminho solitário de você sustentar, ser diferente, de buscar um lugar diferente. Não é fácil. Não é fácil se aceitar voando sozinho. E essa energia de sustentação, ela vem de um lugar também de crença de que alguma coisa melhor é possível. É de poder ir para frente e acreditar que alguma coisa melhor é possível. E aí buscar essa melhoria até encontrar o lugar, que também não é uma coisa que chega rápido. E o conto, ele é muito feliz em passar essa sensação de que, olha, essa é uma busca que não se encerra, na verdade, no primeiro pote que você vai virar. Você tem um caminho longo para percorrer. E esse caminho está em você não se deixar abusar em parte desse momento, né? Em conseguir perceber o quanto você parece com
com o gato ou com a galinha. O quanto você aceita que crianças brinquem contigo ou não. E o quanto você introjeta isso. Você vai ter que passar por tudo isso para conseguir se identificar. Para conseguir perceber aonde está o seu pertencimento. E esse caminho ele começa a ser trilhado dentro de si. Quando a gente começa a reconhecer o que existe dentro da gente, que está ansiando por alguma coisa lá fora, para a gente conseguir encontrar a familiaridade e a diferença nos locais que a gente vai assentando e que a gente vai fazendo essa busca. E é como se toda essa jornada que o Patinho faz é uma jornada interna, né? Nós, de alguma maneira, fazemos para buscar esse pertencimento, esse reconhecimento, reconhecer as diferenças. Ela pode ser externa também. Ela pode ser externa também. A gente muda de emprego, a gente muda de cidade, a gente muda de lugar. O que impulsiona a gente a mudar? Por quê? De uma maneira geral, você já fez alguma grande mudança na sua vida, Carol? Muitas. O que te impulsionou? Acho que é difícil pensar em uma coisa, mas se for pensar num padrão, assim, o que geralmente funciona para as mudanças, acho que é como você falou, e desejo essa sensação de insatisfação. Está insatisfeito de alguma maneira. Algo não me satisfaz, ou algo não é suficiente, aí a gente busca o diferente, o novo, para tentar se sentir mais satisfeito, mais feliz, né? Seja mais contente. Mas sempre há uma insatisfação para a gente fazer mudanças, né? Sejam elas quais forem. Às vezes a mudança é assim, você mudar a cor do cabelo, sei lá, o corte. Que Existe seja. uma insatisfação, né? Que seja. São mudanças. E a gente abraçar e honrar essa insatisfação. Porque é graças a elas que a gente sai do lugar e que a gente constrói. Então, que chato. Às vezes é chato mesmo. E tem que ser chato até ficar legal. E faz parte do processo ser chato. Faz parte do processo estar chateado. Faz parte do processo estar um tempo na solidão, buscando um caminho, se questionar sobre a aceitação, sobre a inclusão, sobre o núcleo da qual se a gente está fazendo sentido, se a gente está pertencendo ali. Poderíamos dizer que a insatisfação é um sentimento que impulsiona o nosso desenvolvimento, nossa evolução. A gente sai, a insatisfação é aquilo que faz a gente perceber que a zona de conforto nem é tão confortável assim. De que aquilo não é o suficiente, né? Ok, é isso, né? Então eu preciso de mais, eu preciso aprender, eu preciso me desenvolver. Então, se não existe esse incômodo por algo, né? Se eu só aceito, eu só me conformo, eu não vou para essa aventura, que seja ela externa ou interna, né? De descobrir, de desenvolver, que é uma jornada onde a gente se transforma. É o sair da zona de conforto. É o estar no incômodo. E respirar no incômodo. E existir no incômodo. E existir na busca também. Na busca consciente. Na busca. Se aqui ainda não está bom o suficiente, então vamos voar, vamos para o próximo ponto.
Vamos tentar Que não, é, mais um pouco. você falou, não é que tem que estar necessariamente ruim ou péssimo. Não estar bom o suficiente já existe uma insatisfação, né? Não tá bom, mas não tá bom o suficiente, né? Existe uma alma selvagem ali que ela quer mais, ela quer descobrir outras coisas, ela quer essa aventura, né? Esse voo mais alto, talvez. E a gente se permite escutar essa alma selvagem, e a gente se permite saber qual momento de voar, de tentar novos voos, de tentar novas possibilidades. Existe, ao mesmo tempo que existe a insatisfação, existe a insegurança, o medo, né? O desconhecido. E se for pior? Se não for melhor, né? Não tá tão bom. Mas e se não for melhor do que o que eu tenho agora? Então, e aí isso nos faz continuar vivendo com os patos, né? De medo de arriscar, de buscar o voo, de se permitir. Boa pergunta é se o lugar onde você está te ajuda a desenvolver as suas potencialidades. O lugar onde você está precisando se encolher ou você está podendo se alongar? Nossa, isso para tudo, né? Para tudo. Para todos os lugares que a gente ocupa na vida. Dá para fazer se manter na postura da montanha? Para expandir, eu tenho que de alguma forma, né, me encolher. Contrair. Eu não posso. Né? Na live de ontem, né? A primeira vez, acho que eu tentei colocar um pouco dos meus entendimentos do livro sozinha, que é um processo bem desafiador. Quando a gente tá junto, nossa, flui muito. Mas uma coisa que pegou para mim, assim, nesse conto foi exatamente isso. Eu consegui entender isso, né? Que foi uma coisa que para mim foi me guiando ao longo do entendimento do conto. E é o quanto que a gente entende o diferente como errado, como defeito, né? Ou quanto que eu tenho que limitar as minhas potencialidades, ou esconder parte de quem eu sou, ou abafar aquilo que eu posso, né? O que há dentro de mim para ser aceito pelo outro, para me sentir pertencente. Então, será que eu sou um cisne e eu estou vivendo com os patos? Eu estou acreditando que eu sou um pato? Aí eu quero andar igual pato, falar igual pato, voar igual pato. E todas as potencialidades de um cisne não estão sendo desenvolvidas porque eu quero me encaixar, eu quero ser aceita pelos patos. Porque talvez se eu entender que eu sou um cisne, eu vou ter que quebrar todo esse ideal, né? Tudo que foi imposto como. E aí eu vou ter que falar, ok, então não consigo ser pato, gente, tentei, difícil para mim, mas tem uma inquietação que diz que eu tenho outras potencialidades. Porque tentando ser um pato, eu sou um pato mais ou menos. Mas se eu Essa tentar ser um cisne, inquietação, e aí tem uma sutileza, assim, essa inquietação, se eu puder fazer um trocadilho, quem faz é o cisne negro. Quem diz o não, o basta, o chegou, quem é o instintivo, é o cisne negro. o patinho feio é meio que não é uma escolha dele, né? Que ele ele nem percebe, né? Que ele é diferente, que ele tem potencialidades diferentes. Sim, Ele é sim. meio que empurrado e ele vai descobrir isso no caminho. Eu estou brincando também um pouquinho com os dois arquétipos do cisne, né? O branco e o cisne negro. O cisne branco ele vai ser o bonzinho, vai ser o que vai tá mostrando sua bondade, sua generosidade, seu altruísmo. E o negro não, é o que diz não, é o que tem desejos, é o que tem latência. Então é preciso é o que é o lado oculto. E esse lado oculto, né, que faz com que você, então tá, eu sou ovelha negra da família, então é hora de assumir. E sumir, né? É mesmo, a própria música da Rita Lee, como se fosse baseada no patinho feio, né?
sobre isso. Então, os mesmos ditados, né? Seja, né, independente aí do termo ser um termo talvez não tão correto hoje em dia, mas falaram, né, a ovelha negra, o patinho feio, todos esses, né, o peixe fora d'água, são termos que a gente entende que é aquilo que não é tão igual e por ser diferente. O que me pega bastante é que na hora que ela fala assim, né? Não é que o patinho ele foi rejeitado pela sua prole, né? Pela sua família, porque ele fez algo de errado. É simplesmente por ele ser quem ele é, por ele ter uma aparência diferente. E aí a gente vai profundo e fala, nossa, quantas vezes eu me senti rejeitada sem ter feito nada para ser julgada, ou me senti, né, que fui errada, ou que por algo simplesmente quem eu sou, né? Por às vezes por me expressar de alguma maneira, né? Ah, eu não posso, por questionar algo, por ter uma convicção diferente, muitas vezes contexto religioso em que a gente cresce, né? Por questionar aquilo, buscar outros conhecimentos, né? Por qualquer coisa pequenas, mas que a gente já se sente nesse lugar de que aí às vezes a gente abafa isso. Ah, eu nem acredito tanto nessa religião, mas eu vou seguir porque se eu não seguir, as pessoas que eu amo não vão me aceitar. Então, se eu negar isso, eu vou ser rejeitada. Então, eu nem confio tanto, mas eu vou indo aqui, né? Aí é isso, todas as potencialidades espirituais estão sendo abafadas porque eu estou aqui me comportando igual os patos, viu? Só para ser aceita pelos patos. E isso em todos os segmentos da vida. Aí parece que a gente passa por isso na infância e depois tá pronto, né? Não. Aí em todas as relações, no trabalho, as famílias que a gente vai Até a construindo. mãe. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de mãe e tudo mais. Mas até a mãe, né? Quando ele fala sobre. Quando ela fala, né? O Clarice fala sobre esse pertencimento da mãe ficar na dúvida entre defender a sua prole e, e se defender e defender sua prole dentro da sociedade, ela está falando um pouquinho também sobre esse pertencimento da mãe, do limite da tensão da mãe entre essa tensão dessa pressão social e a subsistência e as quatro forças que operam ali. Que a gente está em tensão o tempo todo, mas normalmente só pela gente. Quando entra um filho ou um terceiro nessa história, essa tensão aumenta e vai em outras direções. Né? E se reconhecer mãe tem um arquétipo de coisas, um conjunto de valores e de pressões que vão sobre essa mulher. Uhum. Que tipo de mãe ela precisa ser? Como se reconhecer? E será que ela teve apoio? Será que ela teve uma mãe para passar isso para ela? Será que... E aí ela vai falar um pouquinho sobre as nossas referências, né? E sobre como algumas coisas não são só instintivas, são culturais também. A gente aprende com a troca, com as pontes, a partir do conteúdo que a gente vai colocando, que a gente vai desenvolvendo. E é como eu vou entregar para o outro algo que eu não recebi. Como que eu vou conseguir ser compreensível, aceitar, né? Como que eu vou trabalhar a aceitação da diferença se eu não fui aceitar a minha diferença? Eu tive que me adequar. Então eu entendo que é melhor para o outro se adequar também. E aí, como é natural o processo de passar o conhecimento, você passa o conhecimento que você desenvolveu. Então, você ensina a criança a se adequar. Eu vou até puxar aqui uma frase que eu ouvi essa semana, se não foi ontem, de uma moça que falou assim: a minha avó sempre dizia, você tem que ser a mulher tem que ser uma lady na rua e uma puta na cama. Não.
E eu olhei, e eu escutei aquilo e eu falava assim, essa mulher que deve ter a minha idade, ela continua repetindo a frase que a avó dela falou para a mãe dela, que a bisavó falou para a avó dela. E tá indo, sabe? E em que momento alguém vai questionar isso, o papel da mulher, e vai realmente tentar entender com a sua própria, com o seu próprio conhecimento, sua própria vivência, né? E não repetir aquilo que a avó falava, né? E simplesmente tá reproduzindo como uma verdade, porque foi a minha avó que disse para minha mãe, que falou para mim, é isso, esse é o papel da mulher. E aí eu não estou cumprindo um papel que eu acredito que realmente deve ser cumprido, né? Ou sendo a mulher que eu acho que eu devo ser, mas eu estou sendo a mulher que talvez ensinaram para minha avó. E sabe-se lá quem começou com essa história, né? Provavelmente foi um homem, não foi nenhuma mulher. Então, Foi de um só lugar onde não existe espaço para o desejo feminino, né? Eu tenho que ser uma puta na cama. para quem? E essa O que você dama está na rua, vivendo? né? O quanto que a gente está servindo. E a gente fala isso de uma perspectiva mais feminina, né? De quanto que nós, mulheres, estamos servindo ao patriarcado. E às vezes maquiando isso como empoderamento, né? Bem profundo até. E a gente continua só servindo o patriarcado, sendo aquilo que a gente está, né? Se continua servindo. A gente está ali só sustentando. E o quanto que a gente tem, como você falou, né? O quão difícil que é a gente questionar, ouvir a inquietação e questionar. Porque questionar quer dizer que não só que eu estou questionando o patriarcado, estou questionando a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, as mulheres, Eu a estou mim me mesma. Eu questionando. repetir. Se eu repetir isso tantas vezes, né? Tem que ser uma puta na cama, tem que ser uma dama na rua. Puta na cama. E aí eu me questiono, mas eu não quero ser uma puta na cama. Também não quero ser uma dama na rua, eu quero ser uma puta na rua. Eu quero poder discutir com as pessoas se elas me tratarem mal. Eu quero poder me impor se alguém me deixar inconfortável. Sabe? Eu quero outras coisas. E talvez quando eu estiver na minha intimidade, eu não quero que servir ao desejo do outro. Eu quero também que os meus desejos sejam tidos como prioridade. Eu quero ter uma troca, talvez mais intimista. Né? Eu quero ter outras coisas na minha intimidade. E aí a gente se questionar já é tão dolorido. Aí às vezes a gente começa questionamentos e abafa. Porque se eu levar isso para minha prole, o quanto que eu vou começar a não ser aceita pela minha mãe, pela minha avó, porque elas repetiram isso, elas repetiram isso. Daí o espaço da terapia, né? Daí a importância de você ter um lugar seguro para você ruminar isso. É esse lugar para estender e esticar as asas, né? Expandir, respirar, analisar, trazer para reflexão. É aqui mesmo? Vamos voar de novo? Ou até que ponto é resistência? Até que ponto existe uma autossabotagem minha? Né? Isso tudo a gente vai olhar dentro do processo de terapia para ajudar a remoer e para ajudar a elaborar sobre esse retiro, sobre esses voos solos. E o quanto a gente sabe, né, que. Tipo, meu celular tá descarregando enquanto falando com você, eu vou carregando. A gente sabe, né, que, claro, eu faço terapia, eu tenho esse privilégio de poder, né? Você é terapeuta também faz terapia, né? Então a gente sabe que a gente quer que o mundo inteiro tenha essa oportunidade, essa possibilidade, né? Que todo mundo tem que fazer yoga, todo mundo tem que fazer terapia, todo mundo tem que morar na praia, sei lá. Tudo que eu vejo que é bom para mim e são ferramentas fundamentais para o meu desenvolvimento, é onde eu sinto que eu consigo, né? São nesses espaços, nessas vivências que eu consigo realmente me expandir e aí como eu falo, tomar a minha própria água, sabe? Entender quem eu sou, me alimentar de mim mesma para eu sustentar isso. E a hora que eu for questionar aquilo, ou eu entender que as minhas diferenças, elas não são defeitos. Elas não têm que ser consertadas, ajustadas. É na diferença que eu me potencializo. Então, aquilo que para o outro vai seja ruim, errado, é aquilo que é bom para mim, aquilo que me faz ser quem eu sou.
pode ser São coisas, um às vezes, muito diferencial. pequenas, mas é tão importante a gente se empoderar, literalmente, das nossas diferenças, das nossas... Eu não gosto nem de chamar de... Eu não gosto da palavra imperfeições. E não gosto da palavra defeito. São duas palavras que eu tento não utilizar. Porque quando eu falo de mim mesma e falar as minhas imperfeições ou os meus defeitos, eu estou assumindo que o contrário disso é perfeição e o contrário disso é Verdade. virtude. Se não existe a perfeição, né? Então isso faz parte de quem eu sou. Não. Então também é perfeição, vamos dizer, né? A perfeição na imperfeição. Só é visto como imperfeição porque foi colocado o ideal de perfeição. Então, né, se eu tenho uma imperfeição física, né? As minhas imperfeições. Eu tenho muitas marcas no meu corpo. As minhas imperfeições não são imperfeições. São essas marcas que me tornam uma pessoa perfeita. Porque eu sou do jeitinho que eu sou, eu estou perfeita. Eu não tenho que mudar isso para alcançar um grau de perfeição, uma melhoria, né? Então isso não me torna uma pessoa imperfeita, seja algo físico ou seja uma característica, né? Isso é uma característica que você não tem como mudar, é algo que você é. Eu lembro que na faculdade eu sempre gostei de falar, né? De apresentar trabalhos, de falar para todo mundo, sempre fui muito assim expressiva. Só que eu falo rápido. E tinha uma aluna da minha sala, eu fiz pedagogia, né? Tinha uma aluna, eu fui aprendendo ao longo da faculdade a articular melhor, porque antes eu falava rápido e era muito embolado. E era difícil de compreender mesmo. Aí, né, para eu ser professora, eu tinha que aprender. Aí tinha uma aluna, vamos assim, eu ganhava com humor também. Então, eu fazia uma piada, uma coisa para o pessoal continuar engajado no que eu estava falando. Mas tinha uma colega minha da classe que ela tipo, verbalizou uma vez: eu não suporto ouvir a voz da Carolina Scutelli. Quando ela apresenta o trabalho, eu não suporto ouvir a voz dela. E eu nunca tinha feito nada pra ela, nunca tinha feito nada pra mim. Até então, ela era uma colega de classe. E aí, quando eu escutei, né? Vocês me contaram, eu escutei ela falando isso. Eu falei assim: ela não suporta ouvir a minha voz, mas isso não é culpa minha. É a minha voz. Eu não tenho como mudar a minha voz, né? Eu falei, coitada, porque ela vai passar 4 anos sofrendo, escutando constantemente a minha voz. Não tem como eu mudar a minha voz. E pra mim, e naquele momento eu falei, mas eu acho que se ela falasse, sei lá, que eu falo embolado, isso eu tô tentando consertar, isso eu vejo que é algo que eu quero melhorar em mim. Mas a minha voz, eu falei, não quero mudar a minha voz. Não tem nada de errado com a minha voz. Coitada, ela tá se incomodando com algo que eu não posso mudar, né? Aí eu lembro que um É o dia incômodo dela. e um dia eu fui lá e falar com ela alguma coisa. E é tipo assim, eu falei pra ela assim, se um dia você quiser sair da sala, quando estiver apresentando trabalho, eu não vou me sentir ofendida, tá? Tipo, porque eu não queria que ela ficasse numa tortura. E é uma tortura pra você escutar a minha voz. Mas é isso, o quanto que as coisas que pro Mas outro é um é, jeito, né? isso é um ponto interessante para observar também. Porque você poderia achar que ali não é o seu lugar. Mas não é isso. Por isso que esse lugar de avaliação é um lugar muito seu, muito próprio. Ele começa do processo interno. Ele precisa ser feito de acordo com os seus valores. E é o que eu digo, isso veio de uma pessoa que eu não tinha afetividade. Não era uma amiga minha muito próxima, não era um familiar, não era um relacionamento. Imagina se essa mesma frase vem de uma pessoa que eu tô apaixonada, de uma amiga minha muito próxima, da minha mãe, do meu irmão. O quanto que eu iria deixar de desenvolver a minha potencialidade de comunicação. Hoje eu não teria um podcast, eu não estaria fazendo live. Eu teria abafado a minha voz, literalmente, porque a minha voz incomodava profundamente alguém. E, então, às vezes é mais fácil lidar, né, com a crítica que vem da pessoa da rua, que não te conhece, que você não sabe quem é, com o hater anônimo. Mas quando o hater tem nome, né, e você tem o peso é diferente. É. E aí o processo é a gente entender. Então, eu acho que hoje, se vier uma crítica de alguém muito próximo a mim sobre a minha voz, eu já vou ter tido essa experiência que me fortaleceu um pouquinho mais para entender que não, eu gosto da minha voz. Talvez algumas pessoas não vão gostar, mas tá tudo bem. Que pena. Algumas delas vão ser obrigadas a escutar, né? Mas elas podem também não escutar, eu vou dar essa possibilidade para elas.
Mas eu já, talvez, um pouco mais fortalecida. Mas hoje mesmo, se viesse uma crítica de alguém muito próximo, né? Se eu fosse rejeitada pela minha mãe, como foi o Patinho, pela própria mãe, isso talvez iria me levar para um outro lugar, mesmo estando muito fortalecida sobre quem eu sou, mesmo estando muito confiante sobre quem eu sou, mesmo abraçando, né, as minhas diferenças. Mas é constante, né? A gente não chega nesse lugar de, ai, agora eu me amo, tudo certo, podem falar de mim que não vai me afetar. Podem, né, me rejeitar que eu não me sentirei rejeitado. E às vezes a gente deixa isso definir o nosso lugar. E aí que a terapia nunca para, é que o yoga é para a vida toda. É aí que materiais como esse livro, né? Eles são materiais para você ter para a vida toda. Como você mesma, Flávia, disse, né? Você volta, lê de novo e tem outras percepções, outros aprendizados. Porque cada vez que a gente volta a lidar com esses contos, com esse conhecimento, nós passamos por transformações, já somos mulheres diferentes. Então a gente consegue entender de uma outra perspectiva, relacionar com outras coisas. Então esse processo ele não acaba, né? Ele só continua fazendo parte e é o que nos impulsiona a evolução, a esse espaço de voar mesmo, de alcançar voos, de se libertar, Expansão, de expansão. expansão. Sair da onde é confortável, de olhar de um ponto diferente, de olhar para um outro ponto, para um outro mundo. E aí eu gosto muito que no finalzinho, quando ela termina, né, o conto do Patinho Feio, eu vou até ver se eu encontro aqui só essa partezinha. Que ela explicou por que ela traz pra gente esse conto do zigoto errado. Que eu me identifiquei muito, achei muito incrível. E consegui ver algumas amigas também, né? Outras mulheres nessa situação. Até compartilhei, falei, por favor, escuta esse capítulo, lê esse capítulo, porque a amiga tem muito seu aqui, né? E ela fala. Ai, mas eu não vou achar certinho aqui aonde ela fala, né? Acho que lá no comecinho. Aqui, ó. Alguma vez você já se perguntou como conseguiu aparecer numa família tão estranha quanto a sua? Se você passou a vida se sentindo estrangeiro, como uma pessoa ligeiramente estranha ou diferente. Se você é um ser solitário que vive às margens da corrente dominante, você sem dúvida sofreu. No entanto, chega também a hora de remar para longe de tudo isso, disso tudo, e experimentar um panorama diferente, de migrar de volta à terra da sua própria gente. Que não haja mais sofrimento, que não haja mais tentativas de descobrir em que você errou. O mistério da razão pela qual você nasceu na família em que tenha nascido acabou. E aí ela fala pra gente que ela dá três possibilidades de você se sentir esse ser estranho, esse patinho feio, a ovelha negra, como a gente queria chamar, o zigoto errado, né? Uma boa expressão também. Que pode ser porque é assim, e é assim e não tem explicação, né? E aí ela dá uma outra sugestão, ai, que eu não vou achar aqui também, e e aí ela dá uma outra sugestão que ela falou também, geralmente as pacientes dela não se convencem muito. E a terceira é que geralmente todo mundo se convence e se identifica, que é que você é o zigoto errado. Fala, como assim eu sou o zigoto errado? Aí ela conta esse conto inventado, né, um conto criado sobre o zigoto errado, que eu achei magnífico. Que é esse conto sobre esse serzinho, eu não sei o que seria um zigoto, na verdade, mas seria um duendezinho, um bichinho, né? Não, seria o zigoto do processo de formação do. Ah, seria como um embrião. Ah, entendi. Olha, vendo? Eu imaginei outra coisa, imaginei um serzinho. Então seria, eu fiquei imaginando na nossa referência da cegonha, né? Como se a cegonha fosse levar os bebês para casa dos pais, né? Só que aí vai para casa errada, troca, cai, né? Mais ou menos nesse negócio. Então é como se o zigoto ia para casa do vizinho, mas caiu na casa errada. Então chegou um zigoto verde numa casa de família vermelha, né? E ele tem todas as suas expressões verdes com a família que é vermelha. E aí fica assim, a família acha ele estranho, ele acha a família estranha, e eles vão convivendo, mas eles nunca se sente realmente pertencente, ele tem outros, né? Ele sempre se acha um estrangeiro, né? E aí e tem uma coisa que ela fala também, que eu achei muito incrível no conto, que é que às vezes o zigoto errado, ele encontra em outra família, ele fica desejando pertencer a outra família. Fala, nossa, eu queria ter um pai e uma mãe assim. Eu Como é queria que tanto. seria, né?
Por quê? Porque ele ali está identificando os seus valores. Mas isso é só o embrião dessa sensação de, de aonde está o meu pertencimento quanto patinho feio. E qual é o limite? Qual é a hora de voar? Em que momento eu começo a minha busca? Em que momento eu sei que aqui não é o lugar? Que eu preciso farejar alguma coisa melhor? Hoje eu tô cheia de alergia, hoje eu não tô feliz de muita coisa. Ai, nem falo, eu tô também me recuperando aqui. Tô fazendo Esses mudança. vírus pós-carnaval, né, que estão aí espalhados. É. Até que foi em casa pegou. Não, ainda tive que fazer mudança em casa, então. Tudo junto. Mas, gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, Ah, de fazer algum deixa eu comentário? liberar aqui. A gente sempre tem lá, né, no Clube do Livro, o grupo do WhatsApp, para durante e após as lives ter esse espaço, né? Porque às vezes nem todo mundo consegue assistir ao vivo também. Então fica lá o espaço para continuar comentando. Recebi comentários também no próprio YouTube, né? Eu vi que tá vocês também, às vezes, viu lá a live, depois comenta lá também. Se tiver comentários ali, eu posso dar uma tentada, jogar no grupo, a gente poder discutir também, ver quem mais se identifica. E quem mais aí talvez se sente o zigoto errado, se sente o patinho feio, ou já se sentiu em algum momento da vida, né? Como se identificou muito com as percepções desse conto. Será que a gente conseguiu identificar, ou estamos identificando agora? Que a gente que tem alguma coisa diferente, que está errado, que Se quiser fazer alguma pergunta, também aproveita o momento. Bom, se não tiver oportunidade aqui, continua o espaço aberto lá no Clube do Livro, continua o espaço aberto pelo WhatsApp. exatamente. E essa live fica salva nos nossos perfis, né, Flá? Também lá no canal do YouTube. No Clube do Livro, na descrição, tem lá o link para você ver a playlist com todas as lives. Desde o capítulo 1 até o capítulo 6, que conclui hoje. E amanhã eu já libero o áudio do capítulo 7, o áudio do primeiro conto, né, do capítulo 7. Que eu vou deixar um spoiler aqui que se chama O Corpo Jubiloso, a Carne Selvagem. E eu vou fazer um comentário também, rapidinho, que eu ia fazer só lá no clube, sobre o zigoto errado. A gente, se a gente imaginar, tem uma música muito bonitinha, não sei se você já escutou, que é Ciganos do Espaço, Tá na que fala que nossa nós somos poeira cósmica e que teimamos em nos encontrar. Eu vou colocar essa música lá no clube. Mas é um pouco isso, a ideia do zigoto errado. É como se a gente tivesse distribuído por aí. E essa busca e essa pergunta do momento de aonde está o meu lugar, onde está o meu grupo, e aonde eu me reconheço, me identifico com o grupo ao qual eu pertenço de alguma forma, ele é o encontro desses ciganos do espaço. E ele é um encontro de iguais, e ele é aquilo que nos enche de pertencimento. É um momento mágico também. Ah, bom. Vou fazer uma última pergunta então, Flá. Então, esse pertencimento, a gente encontrar a nossa família psíquica, né? Que seja, a gente, o quão importante é, a gente realmente precisa se sentir pertencente, precisa encontrar seres e pessoas e culturas e ambientes em que a gente se sente aceito e se sente parte daquilo. Nós somos seres sociais. Nós somos seres sociais. Então, de alguma forma, é importante o acolhimento, é importante o pertencimento, é importante você sentir que existem iguais. E essa é a sensação de Todas, comunidade. isso em todas as comunidades. Existe uma questão tribal, que faz parte da mulher selvagem, que faz parte do tribalismo, a ideia de pertencimento, de comunidade. É a conexão Então, se e desperta uma série de transformações hormonais
no nosso corpo também. De ocitocina, de tô pertencendo a esse lugar. Então, nem sempre se isolar, né? Se afastar e se isolar vai ser a melhor opção. É parte do processo. É A parte gente tem que ir na busca de se reconhecer pertencente. Muito bom. mesmo que a gente migre esses grupos, mas durante algum tempo eu tive nesse grupo. É, e que, às vezes é isso, né? Me sinto pertencente agora, mas todas as transformações acontecem e já não me sinto mais pertencente, eu tenho que migrar. É essa coisa cigana mesmo, né? Muito bom. Durante um tempo eu fazia canoa havaiana e remava muito. Hoje não tem mais tanto espaço na minha vida, mas eu tenho outros grupos que eu estou pertencendo. Hoje eu estou nadando mais. Porque você vai encontrando esses interesses comuns, né? Ou até pessoas que compartilham valores com você. Muito bom. Lá, obrigada mais uma vez. Sei que aí que seu tempo estava apertado, com várias questões pessoais para resolver. Agradeço muito, todo mundo estava pedindo muito para a gente marcar essa live, a gente estava tentando arrumar um tempo na agenda, gente, não é fácil. A gente está aqui, né, de forma tão voluntária. Eu agradeço muito, de verdade, de coração. E a gente se vê em breve para falar sobre o capítulo 7. Até logo. Um beijo Um grande, beijo. Carol. Até Aqui ao logo, vivo com a pessoal. gente. Obrigada. Tchau, tchau.